Como é que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste especial e muito querido podcast chamado Maus Hábitos. O meu nome é Martim Torres, o meu co-host chama-se Hugo Zagalo e ele vai falar agora. Olá, bem-vindos ao nosso espaço, o nosso espaço onde duas mentes se entrelaçam no espaço intercontinental e interpessoal. Estavas a ir tão bem, pá. E eu sei que na semana passada dissemos que o podcast ia perder qualidade, que a preparação ia decrescer, mas isso não vai acontecer. Não, espera aí, nós dissemos que a preparação ia decrescer, mas nunca falámos em perder qualidade, antes pelo contrário. Falámos de certo ponto em focar menos na qualidade e focar na quantidade. Pois foi, não, desculpa, tens toda a razão, falámos sim, senhor. E eu recuso-me a fazer isso. Claro. Eu não vou estragar este diamante que nós os dois juntos criámos com complacência. É que não só não és capaz de fazer isto como não fizeste isso, como me espicaçaste e me entusiasmaste para eu próprio preparar melhor a minha parte do podcast, que foi o que eu fiz, se calhar bem demais, porque escrevi aqui apontamentos que nunca mais acabam. Vamos diretos à cena. Hoje vamos falar de um tópico que é um tópico que todos os seres humanos experienciam de uma forma ou outra e de um tópico que gera muita dor, muito sofrimento, muita alegria, um tópico que gera todo o tipo de sensações, portanto é uma montanha russa de emoções. Isto aqui pode levar homens e mulheres à loucura, pode também ser a causa das maiores felicidades de sempre, é aquilo que faz com que nós, enquanto espécie humana, sobrevivamos e existimos, que é o que gera bebés. Estou a falar de amor, de relações, de paixão. Vamos talvez condensar todos estes títulos dentro de um só, sendo que se calhar da minha parte, pelo menos, eu gostava de explorar mais este fenómeno que é a paixão. Esta chama que há no arranque de uma história amorosa, da atração. O que é isto que é a atração? Eu preparei aqui muito conteúdo sobre magnetismo das relações sociais. O que é isto? O que é que nos faz? Que esta é uma coisa que me ultrapassa completamente, não é? E o que é que faz com que eu me sinta atraído por ti, não é? O que é que há em ti que me faz ficar atraído? É um tópico que me fascina e vamos falar sobre isso tudo. Eu vou-te deixar falar aqui um bocadinho só porque não fechei a porta da casa de banho. Estou a adorar a tua fluência verbal, estás a fazer acrobacias sintáticas e estou muito contente com esta nova decisão que nós tomamos, que é nós não vamos reduzir a qualidade, nós não vamos reduzir a preparação, nós vamos, aliás, aumentar a preparação, aumentar a qualidade e isto é tudo de volume máximo, 11, bring it up to 11. E então, diz-me, fala-me disso do magnetismo. Isso é muito interessante porque magnetismo implica dois, não é? Implica de facto dois elementos, não é? Sim. Há um que se sente atraído ou puxado pelo outro, não é? Quando nós falamos em magnetismo, nós pensamos em ímãs. A questão do magnetismo nos seres humanos é um bocadinho mais complexa e pode-se dizer que os dois seres humanos serão dois ímãs que frequentemente, quando estão apontados na mesma direção, se não conseguem colar, mas se um se afasta, se um se vira para o lado, o outro cola no que se virou. Se alguém se desinteressa, há um interesse que é provocado pelo outro. Mas estás a falar aí do processo de conquista e do jogo. O jogo do amor é um bocadinho tu tiras, eu ponho. Sim. Tu pões, eu tiro. É um vai e vem. E aliás, o jogo sexual também é um vai e vem. Também é tu tiras, eu ponho. Sim, literalmente. As plantas orientam-se em conformidade com a direção do Sol, não é? Elas apontam para o Sol e este magnetismo acontece, em vários níveis. Tu até utilizas essa palavra no mundo da psicologia humana. Como? Tu, como músico, queres ser magnético. Tu queres ser exatamente aquele Sol que faz com que as plantas dos espectadores se virem para ti e cresçam na tua direção. Sim. A tua performance é magnética. Exatamente. E então atrai, cria gravidade à volta daquilo. Sem dúvida. O Sol, a gravidade e o magnetismo também podem estar relacionadas. É uma coisa que puxa. Sim. Tudo o que tem massa
e quanto mais massa tem, mais poder magnético tem. Isto acontece em todo lado. Quanto mais livros tu vendes, mais livros vais vender. Porque ficas cada vez maior como poder, como presença material, que tem o poder de atrair e de pôr coisas a fazer rodas à sua volta, a fazer Parece que movimento gera movimento, não é? Parece que a ação gera mais ação, não é? E aplica-se também dessa forma. Eu entendo o que estás a dizer. Agora, como é que tu relacionas isto com o que estavas a dizer de quando se vira ao contrário, fica mais atrativo? Vamos agora aqui à questão da paixão entre os dois seres humanos. E o que é isto? Será que é uma coisa boa? Será que é uma coisa má? Será que nos faz bem? Será que nos leva à loucura? Será que nos faz mal? Será que nos faz fazer coisas boas? Será que nos faz fazer coisas más? A paixão, aquele relâmpago, aquele raio. Eu cheguei aqui a algumas conclusões baseadas em alguma pesquisa que fiz sobre o assunto, outras que já sentia e que não conseguia verbalizar. Encontrei aqui... Neurologicamente é uma perturbação mental. É uma perturbação. É porque nós vamos chegar a essa conclusão. Então, estás preparado? Estou preparado e estou a adorar a velocidade. Ok. A essência da paixão é a necessidade. O que é que eu quero dizer com isto? Aquele que está apaixonado necessita do objeto de paixão e não suporta a sua falta. Okay? É uma necessidade. É uma obsessão. Sim. É obsessivo-compulsivo, no sentido em que não paras de pensar e não paras de te comportar em direção àquele objeto de gravidade. Exatamente. O objeto de paixão é sempre visto como superior pelo apaixonado e jamais como inferior ou igual, ou seja, é como um objetivo que tu queres alcançar, é um degrau que tu queres subir. Lindo, e é divino nesse sentido, porque puxa do teu potencial. Faz-te fazer coisas que vão para além de ti um bocadinho, faz-te sair do teu lugar. Tornas-te no teu melhor eu. Tu ao princípio pode não ser o teu melhor eu, então pode ser um eu que é tipo simplesmente, porque às vezes leva-te a fazer coisas que podem nem ser boas, estás a perceber? Mas sim, percebo o que é que queres dizer. Mas tu não queres, quando as pessoas dizem que querem uma pessoa que as aceite exatamente como ela é, eu, por exemplo, não quero isso. Eu quero uma pessoa que me aceite, sim, que goste da minha essência, mas que veja mais em mim, que queira que eu seja melhor. E então tu utilizas aquele reflexo, aquele espelho, para redescobrires quem é que tu és. Alguém que te está mesmo a ver. Sim. Está mesmo a olhar para ti. Quer fazer de ti um ser superior de alguma forma, não é? E tu tens que te reinventar e reapresentar. Tens que pensar, espera lá, quem é que eu sou? Sem dúvida. E é isso mesmo. Então, o objeto de paixão é visto como superior pelo apaixonado e então sucede que o repúdio da parte da pessoa que tu queres conquistar intensifica o desejo do repudiado, que és tu. E isto é doentio. Porque estás a perceber o que está a acontecer. Estás apaixonado por uma pessoa que, se te repudiar, que se te der para trás, te vai fazer ficar mais atraído por ela. Aí estamos mesmo na conquista. Aí é aquilo da criança que quer brincar com o brinquedo que está a ser a fonte da atenção. Sim. Então, é aquilo que toda a gente quer. É aquilo que toda a gente quer. E é aí que eu ia chegar, que é... e agora vou dizer uma coisa que poderá ser polémica, que é uma generalização. Não levem isto à letra, mas é uma generalização que é... Normalmente os homens desejam ardentemente as mulheres lindas. TikTok, cuidado. E às vezes, e frequentemente as mulheres amam alucinadamente os homens. A primeira parte não é controversa. Sim. Ninguém culpa um homem, não é por gostar de alguém só porque é bonita. Sim. Mas se tu dizes que gostas de alguém e uma grande componente dessa paixão é uma que coisa ela é superficial. Linda. Não, mas há uma parte inexplicável, não é? E é claro que tudo isto é combatível e uma pessoa argumenta, não, eu gosto de uma mulher que é boa, bonita por dentro, etc. Não é? Mas isto é porquê? Isto é porque normalmente nós desejamos as coisas que não necessitam de nós. As coisas que não precisam de nós, estás a perceber? É isso que nos atrai. Sabes o que é isso? Sim. Isso é arte, isso é beleza. Vão ver o episódio sobre beleza, onde nós chegamos a uma conclusão que é a beleza é o extra. É aquilo que vai para além do funcional. Sim, para além da ordem. É aquilo que é desnecessário. Tipo, não há necessidade de fazer um design na espuma do café. E então isso entra no campo da beleza, do extra. Sim. E então, de que forma é que isto está relacionado com o que tu estavas a dizer? Porque
está, porque quando eu comecei as frases, estava a funcioná-las. Epá, deixamos no ar. Não, mas faz lá um rewind só para conectar aqui. O que eu disse foi que nós desejamos as coisas que não necessitam de nós. Ok, portanto é um Ou extra. seja, é atraente, para além do funcional. é atraente para nós, tal como o oposto também é verdade, é atraente veres uma pessoa que não precisa de ti. É atraente. Porque ainda há espaço de conquista lá. Portanto, ainda estás envolvido Sim. na narrativa do objetivo. Tal como é repelente e não atraente teres uma pessoa que precisa demasiado de ti. Sim. Que é demasiado needy, que é demasiado, como é que se diz needy em português? Eu não gosto de dizer inglesismos, de fazer estrangeirismos. Demasiado... Carente ou Sim, demasiado... sim, pronto. Mas aqui ainda estamos a falar da fase da conquista, onde estamos no jogo. Estamos nisto. E então o jogo, por natureza, precisa de um objetivo. E por natureza, quando marcas o golo, já não queres marcar o golo. Quer dizer, podes marcar mais, mas quando tu tens um daqueles objetivos que estás a trabalhar... Opa, eu ouvi o Tyson Fury a falar sobre isto. Sim. Sabes quem é o Tyson Fury? Não. O heavyweight champion of the world. Ok. Pronto, é um boxer inglês. Um jogador de boxe. Jogador de boxe. Então tu fazes kickbox. Sim, jogador de boxe. Jogador de boxe? É como se diz. Ah, é? Ok. Quando dois boxers Eu lutam, acho que a luta... jogam. Não, eu acho que a única coisa que não se diz jogar é a luta. Não, também é jogar. Tu jogas à luta? Sim. Ok, pronto. Ele tinha o objetivo de ser campeão do mundo de heavyweight a sua vida toda. Uhum. Ele é meio alcoólico. E teve a trabalhar para isso e depois conseguiu de uma forma que parecia impossível. Toda aquela história, todas aquelas décadas daquilo puxar dele pelo futuro. Toda a motivação relacionada com aquilo. A prescindir de relações, a ignorar família para treinar, para conseguir aquele objetivo. E quando conseguiu... Durou tipo 15 minutos. Sim. O êxtase. E depois o Matt Damon tem uma igual. E agora? O Matt Damon, nunca viste um discurso dele no Oscar, quando ele ganha um primeiro Oscar, Good Will Hunting, se não me engano, foi o filme que o fez ganhar o Oscar. E a cena dele foi exatamente essa, foi tipo, eu vivi obcecado com isto e percebo agora que isto não me fez de mim um melhor ator, quer dizer, se calhar fez, mas não sei, mas tipo, que não é a cena, estás a ver, que não traz sentimento. É uma miragem. É uma miragem, exatamente. Achas que vais ficar todo refrescado e que é aquilo exatamente que precisas, mas quando chegas lá, é smoke and mirrors. Sem dúvida. Mas eu queria esmiuçar aqui um bocadinho mais esta questão do que é que as pessoas fazem neste jogo da atração e até ao sítio onde elas se levam, porque há aqui um lugar que se chega neste jogo da atração e da paixão, que é uma coisa doentia, que leva a manipulações, que leva a sítios horríveis. Há pessoas que manipulam as paixões alheias e submetem o próximo a torturas emocionais gigantescas e, através das suas atitudes, comunicam subliminarmente que estão em posição vantajosas em relação ao outro, como que uma mulher que dá a entender a um homem: olha, eu posso ter quem eu quiser, eu não preciso de ti, estás a perceber? Portanto, eu posso ter o homem que eu quiser, eu estou aqui porque eu quero, portanto vê lá se atinas. Tipo, este tipo de mensagem subliminar faz com que tu mexes com o teu ego, não é? Mexes com a tua coisa e te leve ali a um sítio de submissão. É uma lei, isso é a lei económica da procura, do demand e da oferta. Portanto, quanto mais uma coisa está em demanda, mais valiosa é. Sim, e o inconsciente da vítima acredita que estas pessoas que são altamente atraentes são quase sobre-humanas e que escondem algum segredo maravilhoso que nós não sabemos o que é, não é? Prazeres inimagináveis e são amor, deusas. São deusas, não é? Autênticas. Deviam viver tornam-se deusas na cabeça do submisso, não é? Principalmente ao início, sim, aquilo é muito mais magia no sentido de ilusionismo, sim, porque tu tens tão poucos elementos com os quais criares uma fotografia exata da realidade, que é mágico nesse sentido, tal como uma magia ou como uma poesia. A poesia é profunda porque tu estás a preencher com a tua própria experiência todo o espaço que é interpretável. Exatamente. E então, como ao início tu não tens informação suficiente ou toda, só tens elementos, viste aqui, viste depois ali. Sim. E então crias uma história baseada em
elementos limitados. E depois, quanto mais vais conhecendo, mais vais materializando o potencial infinito previamente reconhecido. Então vais da magia para o truque. E Sim. o truque já não é interessante. Não é? Mas espera, mas não vais já para o truque, porque essa questão da magia que tu falas e o processo do apaixonamento é precisamente o processo de instalação de uma crença através da imaginação exaltada, como tu disseste bem, não é? Sim, sim, Que sim. é a imaginação preenchida por ti. A crença de que o outro é infinitamente superior a nós e um caminho para a realização de todos os nossos sonhos. Portanto, no jogo da paixão, vence aquele que possui mais força interna e que não se deixa fascinar. Há aqui mais coisas aqui sobre... Eu quero voltar a este tema, mas se calhar vou-te passar aqui a bola, porque, quer dizer, se calhar mencionava só mais uma questão, que tu falaste bem, de magia. Nós podemos dizer que a paixão é uma espécie de um feitiço. Completamente. Pá, e se nós analisarmos o que é um feitiço, aquilo que os supersticiosos chamam de feitiço corresponde psicologicamente à fascinação da consciência. Ambos serão considerados aqui como uma só coisa e não como duas coisas análogas. O feitiço é uma forma de fascinação extremada, exacerbada, e por isso os feiticeiros necessitam da crença das suas vítimas para ficar com elas nas mãos, não é? Portanto, é importante que, para uma pessoa que fica apaixonada por outra, não é? Acreditar nesta magia, que aquela pessoa tem algo que tu não compreendes, que é um mistério para ti. É que toda a gente tem algo que tu não compreendes. Mesmo quando conheces alguém muito bem e já passou a fase da conquista e a fase da paixão e a relação já se desenvolveu e amadureceu e envelheceu, Sim. mesmo aí a pessoa é tão complexa que nem ela própria, ela continua a ser um mistério para ela própria. Sim. Deixa de ter aquele efeito de capturar a tua consciência com um elemento aparentemente novo. Sim, sim, sim. E então é difícil de manter relações. Não, é difícil, tipo, imagina, as únicas pessoas que são impermeáveis aos feitiços, tipo, só um cético, só um gajo que não acredita em magia por completo, é quem é impermeável a isto. É comum numa pessoa que já teve montes de relações, que já se desiludiu montes de vezes, não ter ter mais dificuldade em ter essa cena, tipo, ao ver uma pessoa nova e coisa, lembrar-se de todo o trauma que teve, de todas as desilusões e ser cético a este feitiço que é a paixão, e portanto ficar tipo, pá, não, isto a mim já Eu não sei se o feitiço é a paixão ou se o feitiço é a ilusão de desinteresse. Portanto, o feitiço é a ilusão de desinteresse. Sim. Como assim? Explica. Quando algo se apresenta à tua frente repetidamente, tu deixas de ver aquilo. Aquilo passa a ser uma categoria. Vai para uma parte onde a tua consciência, a tua atenção, já não tem acesso. É automático. Yeah. Então tens uma mulher à tua frente durante 3 anos, todos os dias, e já não a vês. E então, o que é uma ilusão? Uma ilusão é aquela cena inicial onde estás mesmo a olhar para ela e estás a vê-la como uma ser humana e como uma deusa e como algo que é divino. Estás ali a ver um rasgo do sagrado no tecido do mundano. Esta frase. Essa foi forte, puto. Um rasgo do sagrado no tecido do mundano. Pá, isto é meio sexual, não? Sim. Um rasgo do sagrado. Quer dizer, é sexual agora que tu disseste que é sexual. Não e então, era. quando tu vês isto, será que isso não é a mesma realidade? Será que quando tu estás completamente perdido a surfar uma onda com a tua atenção completamente capturada, Sim. será que não é isso que é mesmo a realidade da conexão total? E que a ilusão é a separação? E então, quando eu olho para uma mulher que estou junto com ela há anos e já não a vejo, é só porque eu estou tão habituado àquele estímulo que a minha consciência já não tem acesso, já não é um portal para o infinito. Então, se tu chamas aquilo feitiço, aquilo que é mágico, Sim. aquilo que é a vida, porque a vida são relações, a vida são... Quando uma pessoa conta a sua história... Espera, antes de ires mais longe, só para dizer, essa questão que tu estás a dizer, no fundo, eu quando fui ao boom pela primeira vez e experimentei psicadélicos, tive essa sensação que foi, não que o psicadélico me estava a dar
tipo uma realidade alterada, mas sim que tinham levantado o véu Exato. daquilo que eu estava a ver e que eu agora conseguia ver isso tudo. O véu Portanto, da ilusão da habituação. o véu da ilusão da habituação, e tu consegues olhar para tudo com maior detalhe, com maior clareza, com maior atenção. O teu poder de foco vai para os sítios, não é? É isso que tu te estás a referir. Sim, o que é uma ilusão? Eu que é diria que é que uma o ilusão? feitiço é o não amor por toda a gente sempre. Epá, eu acho é que é preciso. Nós temos que definir aqui uma coisa, porque isso é bom ou mau? A cena do feitiço, a cena da paixão, porque destabiliza-nos, não é? Ficas completamente despassarado, Ficas completamente desvairado. desvairado, leva-te a fazer ações completamente loucas, não é? Pá, claramente, quanto maior a chama, e isto vê-se nas estrelas, quanto mais poderosa e luminosa uma estrela é, menos tempo de vida tem. E então, quando tu vês o Johnny Depp e o estado onde a relação deles chegou, É proporcional, é proporcional à grandeza inicial. Há aqui uma homeostasia, um equilibrar, Yeah. que quando tu começas com o prazer, vais sofrer depois. E essa é a grande questão, não é? O que é que nós queremos fazer nesta vida? O que é que estamos dispostos a pagar? Que preço é que queremos pagar, não é? Por uma droga, legal. Por uma coisa que sim, que pode ser comparável a uma droga. Opa, mas que preço é que tu queres pagar pela vida? É que a diferença entre vida e amor, life e love, olha as palavras. To live, to love, é a mesma coisa. Quando uma pessoa conta a sua história de vida, conta Isso é muito em interessante. capítulos. Por exemplo, naquele período estava com esta. É como se fosse vidas dentro de vidas. Pois é. Como se fosse uma matriosca de vidas. E então, quando tu dizes a alguém, quando as pessoas dizem eu não acredito no amor, eu não acredito em relações, É alguém que se desiludiu com o amor, com as relações, não é? porque já está na outra face da moeda. Onde, lembras-te quando, no passado, há Sim. muito tempo, quando fazíamos MD em festas e sentias aquela conexão com toda a gente? Lembro-me. Há longos anos atrás, num período distante. E sentias aquela conexão, e isto é perfeitamente exemplificado naquele filme Human Traffic, Não sei se... onde eles estão a falar, estás a falar com um estranho, Sim. com uma profundeza oceânica, e estás ali a conectar mentes com mentes, as palavras estão a dançar no espaço interpessoal, tipo, é incrível, os corações estão conectados, Sim. e depois, e sentes que aquilo é real, finalmente eu estou a ver esta pessoa, finalmente eu estou a falar com o homem do Uber, como um ser humano, e depois começa a noite a parar e depois de repente, Descompressão. epá, então isto era tudo uma ilusão, o que é que eu estou a fazer nesta casa? Epá, mas eu estou maluco. E tu, retrospectivamente, Yeah. minimizas tudo o que aconteceu. E então o que acontece nas relações... Estabilizas no lado errado, não é? Não, é só porque agora estás aqui. Yeah. Então, para conseguir estar aqui, tens que justificar porque é que estás aqui. Então, Sim, por isso é que dizes que não acreditas no Sim. amor. Claro. E então, as pessoas tiveram 5 más relações Sim. e dizem eu não acredito no amor. Agora, dizer não acredito no amor é a mesma coisa que dizer não acredito na vida, porque morres. Ou dizer eu não quero ter um cão porque não quero lidar com o desgosto dele morrer. Exatamente. E curiosamente um cão tem, em média, 7 anos de vida? Estou a dizer mal? Não, Sim. mais. E isso é o tempo que os... Que as relações... Não, coitado do cão, isso é um Não, ano. é pouco coisa. Um Não, ano. exatamente, Sim, que estupidez. Não. Um ano de Vivem cão, 7 anos dos nossos, não é? cada ano nosso é 7 anos em cão, mas isto é Então não, estou a simbólico. fazer mal. Claro. Sim. Estava a tentar fazer aqui um paralelismo entre a vida de um cão e a duração de vida média de uma relação, não é? Costuma-se dizer que ao fim de 6 anos, 6, 7 anos, é o ponto crucial do fim de uma relação. Às vezes mesmo, não é? Ao fim de 1 ano, 2 passa o honeymoon phase, depois entra numa coisa, e ao fim de 7 anos é mesmo aquele make it or break it, não é? Estou eu com os estrangeirismos idiotas. Não, mas pronto, só para acabar este ponto, que eu queria que ficasse fortemente assente. Quando tu dizes que não acreditas em relações, estás a perder a oportunidade para entrares num portal para o infinito. Porque estás a ser demasiado realista em termos temporais. Então eu posso dizer perfeitamente, eu não acredito na Terra, porque a Terra vai ser engolida pelo Sol. Mas estou a perder o momento agora. Mesmo que uma relação dure para sempre, ou seja, isto é o acreditar nas relações para sempre, tu nunca vais ser o mesmo a todos os níveis. Sim.
Portanto, Sim. vocês não vão ser a mesma pessoa daqui a 10 anos. Sim, a relação não vai ser a mesma, não é? E mesmo a pessoa. Yeah. Achar que as relações devem durar para sempre é uma ilusão que vem da ilusão do ego, que é que tu és um ente constante que se prolonga ao longo do tempo. Certo. Então, se tu estás sempre a mudar, se és um rio, que relação é que é para sempre? A única coisa que é para sempre é o agora. E se tu estás a perder a magia do efêmero, a magia do momento, porque estás a pensar na temporalidade daquilo que vai acontecer na prática, estás a perder. Agora é que não é mesmo para sempre. Se tens aqui um momento onde estás a olhar para os olhos dela e estás a ver o universo todo lá dentro, uma galáxia em espiral azul, há galáxias azuis? A galáxia, vamos dizer que sim. Se não te rendes a isso, Estás a negar a própria vida. estás a negar a própria vida. Claro. E as relações são vida. Então, quando uma relação acaba é como se fosse uma morte. As pessoas fazem luto das relações. E quando uma relação começa é como se tu estivesses a voltar à infância. Sabes aquilo de tu reviveres o mundo através dos olhos da tua filha? Sim. Tu sim. também revives o mundo e a ti próprio através dos olhos Da nova pessoa com quem estás. que são frescos. Então, quando tu vês duas pessoas de 60 anos apaixonadas, têm 15 anos. Toda aquela camada acumulada de proteção social esvai-se. E depois o que é que vais? Vais ainda mais longe. Yeah. Vais mesmo para bebê. Que nomes é que tu usas para chamar a pessoa de quem gostas? Bebê, Bebê. amorzinho. O que é que fazes? Pões-te nu. Quantas pessoas é que te veem nu? Como nasceste? Os teus amantes. Tentas E a voltar malta que vai exatamente. contigo ao boom. Tentas voltar exatamente de onde vieste. Então deixa-me fazer-te Pões-te uma em, pergunta. em conchinha. Qual é a posição de conchinha? É a posição com que nasce. Fetal. Fetal. E então é como se tivesses vidas dentro de vidas, e quando vês alguém a olhar mesmo para ti Lindo, lindo. e tu olhas mesmo para ela, é como se tivesses um renascer dentro da própria vida. Lindo. E então, epá, não neguem isso, a melhor coisa do mundo. Deixa-me fazer-te uma pergunta polémica. Ok? Paixão é amor? Romeu e Julieta é amor? É a história de amor mais conhecida de sempre. É como se chama a história de Romeu e Julieta, uma história de amor. Mas é uma história de amor ou é uma história de paixão? Ok, então todos os filmes, à parte de algumas exceções, são sobre aquela fase inicial que nós temos dificuldade em chamar amor, precisamente porque vivemos nesta ilusão que aquilo é um feitiço. Não utilizei a palavra ilusão duas vezes. Sim, sim, mas eu percebo onde é que queres chegar. É tipo, os filmes só mostram essa parte Sim. da história. E às vezes estendem-na durante uma série inteira. No Office, tu tens aquilo estendido, a fase da Do conquista. Jimmy e da Pam, E depois não é? quando estão juntos é, e agora? Acabou a história. Acabou a Sim. história. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Então por isso é que eu pergunto, Romeu e Julieta é a história de amor mais conhecida do mundo? ou Eu é a digo história... logo amo-te. Eu entro nessa onda, como é aquela parte que te invade o material cerebral, Sim. é uma tipo, eu, Mas sabes que eu não não resisto tipo, a isso. Eu acho que o amo-te só vale mesmo, só é mesmo verdadeiro e só é mesmo sentido se for dito 2 anos depois. Porque se tu dizes amo-te a uma pessoa de 2 anos depois de a conheceres e depois daquilo, aí é porque tu amas aquela Está pessoa. bem, mas estás a desperdiçar um momento inicial onde não tens palavras. Então qual é a palavra mais alta que tu tens? Eu acho que é isso, é porque tipo, há ali um período, estás a ver esse rasgo. Eu acho que aquilo vai para além do amor, aquilo vai tipo... Mas eu acho que isso é mesmo divino. Eu acho que há poucas coisas que sejam tão... Aquela teoria, vamos só falar isto só um bocadinho, da consciência universal, que é Ok. tudo um. E que o preço que esta consciência, que é comum a todos nós, paga para existir, é a ilusão de separação. E depois andamos a nossa vida toda a reconectar com o todo. Então, quando tu tocas música, sentes que estás a conectar com aquilo. Ou quando uma pessoa faz surf, está a conectar com aquele movimento do oceano. Sim. E então, quando tu te apaixonas e estás mesmo a ver a pessoa, aquilo é uma amostra Mas da realidade conectiva de tudo.
Eu não quero quebrar o teu trem de raciocínio porque está a ser lindo, mas quando tu estás a dizer, quando tu te apaixonas e estás mesmo a ver uma pessoa, será que tu estás mesmo a ver essa pessoa ou estás a ver uma, como na poesia, tipo, a parte preenchida dela que tu não conheces ainda inteiramente, tu não estás a ver o lado mau dessa pessoa. Pá, mas espera, tu estás a ver essa pessoa no sentido não, tu podes, quase que astronómico, tu podes mais estar a para conectar, além. Eu acho que uma palavra melhor, um termo melhor seria conectar com essa pessoa. Não achas? Porque não estás a ver essa pessoa, tu não estás a ver... Pá, mas a pessoa que tu estás a falar é um personagem. Tipo, eu estou a ver uma ser humana que despida, nua, de todos os condicionamentos sociais. Então tu não... Ok, eu não conheço a pessoa, espera, a identidade, se calhar estás a vê-la naquele momento, naquela fração do tempo. Mas naquele momento é tudo... É tudo, pois, ok. Aí está então, bem, está bem. Tu saltas, imagina que há um comboio em andamento, um comboio inevitavelmente entrópico que nos está a levar todos para um sítio, para a morte, para a natureza do universo, que é as coisas aparecem e depois desaparecem. E então tu tens ali um momento, é como se saltasses do comboio em andamento com ela, e aquele momento entre no ar é como se o tempo parasse. Sim, e tens ali acesso ao infinito. E se as pessoas não olham para aquilo naquele momento, perdem esse acesso, estás a ver? É, claro. E a outra coisa é uma ilusão. O para sempre não existe porque tu nunca és uma coisa... Sim, és efêmero, passas. Então deixa-me perguntar-te, que também é uma questão... Está a ser ecléctico, não? Esta conversa está a ser muito boa. Está a ser incrível. Deixa-me perguntar-te isto, que é, se as pessoas mudam, se nós nunca somos as mesmas ao longo do tempo, sim, não será isso uma forma, e não será possível então dois seres humanos estarem juntos toda a vida, uma vez que ao voltarem a estar juntos é como se conectassem com uma nova pessoa? Eu pergunto isto porque ao longo da minha vida, e eu aqui vou ter que ser brutalmente honesto sobre a minha opinião pessoal sobre relações, eu tenho uma relação, curioso, de amor-ódio com as relações. Eu amo e odeio relações. Eu já pensei que nunca mais queria ter uma relação na vida e que queria estar numa relação para sempre. Então, em que é que ficamos? Porquê que é esta revolta? Porquê que não há uma estabilidade? É isso que tu dizes, não é? Porque há uma chama que se apaga, mas ao reconhecer essa pessoa, a mesma pessoa com quem tiveste uma chama inicial e a pessoa agora está diferente e reconectares, não reacendes a chama? Eu acho que a resposta para isso é igual à resposta que nós tentámos explorar no episódio anterior relacionado com a morte. Com a morte, ok. Nós encontramos aqui uma fórmula, estou a dizer, consciência universal que está a fazer isto há muito tempo, que funciona. E a forma é, as pessoas morrem e depois nascem com olhos frescos. E então, a natureza da tua interação com os objetos e com as pessoas também é essa. As coisas nascem, têm o seu tempo de vida, amadurecem e depois começam a envelhecer e perdem a magia. E então, será que é possível estar com a mesma pessoa para sempre? É possível, mas tens que prescindir desta conexão. É outro tipo de... Sim, das duas uma. Ou tens que prescindir... Sim, tens que prescindir desse tipo de relação, ou então tens que deixar a relação morrer. Não é? Pois, às vezes é preciso saber, muitas das relações têm 2 anos onde a relação faz sentido e depois estão a arrastar a relação só por hábito. Hábito. É como estar no hospital ligado a tubos a não desistir da vida. Sim. As coisas têm um processo natural. Por exemplo, tu estás no teu trabalho e depois deixa de fazer sentido. Vale a pena trabalhares nisso para encontrares uma fórmula que te faça focar naquilo? Ou se calhar esta evolução é natural? Se calhar a evolução para um sítio onde isto é mais flexível, onde nos estamos a desprender... Porque é o que está a acontecer, não é? Sim. Quer tu queiras, quer não, inevitavelmente. Se formos a olhar para trás, não é? Na antiguidade, há 200 anos atrás, 300... havia uma instituição do casamento que era inquebrável. Mas essa instituição apareceu para responder a necessidades quase que logísticas da sociedade. Como já não estamos em grupos, como estávamos na maior parte do nosso processo evolutivo,
onde as crianças eram todos, onde havia uma partilha de tudo e não há razão nenhuma para acreditar que a partilha dos parceiros não acontecia. Pois, também é verdade. Agora que vivemos em casas, em cubos de cimento, separados, com uma família criada nuclear, para as crianças é aconselhável que haja uma estabilidade. E como não tens a estabilidade do grupo que te protege dos leões, simbolicamente e emocionalmente, nós gostamos de estar rodeados de pessoas. Sem dúvida. Entramos num acordo, e não quer dizer que seja mau, porque a sociedade providencia uma estrutura que pode ser tirânica, mas também te protege do caos da natureza. Sem saber para onde estou a ir. Está ótimo. Mas será que não há... Tudo certo, mas será que também não há... Tipo, diferenças entre as pessoas? Tipo, será que as pessoas podem querer coisas diferentes? Tipo, e há pessoas que estão muito bem e muito felizes com a mesma pessoa a vida inteira e outras que não, e outras que... Também há muitas pessoas que não consomem qualquer tipo de substância e que se calhar não vivem aquela parte inicial como alguns de nós vivem. Então, para pessoas que vivem aquele momento de conexão com o Eterno como alguns de nós vivem, repara que eu não me estou a identificar pessoalmente, especificamente, sim, a conclusão desta frase. Eu também queria dizer uma coisa que é, de facto, será que toda a gente quer, tu dizes, ninguém quer para viver a vida sozinho? É verdade, não é? Tipo, não, mas sabes o que é interessante? Desculpa. Ninguém quer estar sozinho. É que mesmo sempre. A fase do encanto também inclui visões do para sempre juntos, e isso é essencial para haver aquela... exatamente. Sim. Portanto, o que é bonito é isso, é imaginar... É imaginar que estás com aquela pessoa para sempre. E estás. E essa... Naquele momento. Naquele momento. Exatamente. É o único momento onde estás com ela para sempre. Love me forever tonight. Sim. Não é? É que mesmo que fiquem juntos para sempre, como dissemos há pouco, já não vão ser os mesmos, portanto isso nem sequer existe. Então tu só consegues estar junto para sempre, só consegues tocar no eterno agora, quando saltas do comboio do movimento que vai em direção à paragem do tempo. Estás-me a dar a solução para tudo. Que é esta... A solução para uma relação ser bem sucedida é nunca assumir que é uma relação, não é assumir bolas, assim estou a soar mal, mas nunca tipo catalogá-la de uma forma que faça com que ela morra. Por isso é que o Rodrigo Amarante, que a canção não é dele, tem a canção O Não Pedido de Casamento. É uma letra linda. Eu já falei disto aqui, não é já? Não, mas força. Já falei. Que é... meu Deus por Deus, meu bem por Deus, tenho um pedido, não apontemos para o cupido a sua própria seta, a sua própria flecha, ou seta, não sei como é que se dirá em brasileiro, que esta canção é cantada em brasileiro. Sim. Que é isto. Um grande amigo meu, que eu não vou dizer o nome, começou agora uma relação há 1 ano e meio, mais ou menos. E eu perguntei-lhe, então como é que estão as coisas com a X? Ele disse... olha, estava tudo muito bem até nós começarmos a falar do que era aquilo, sabes? Até começarmos a perguntar um ao outro, tipo, então o que é isto? No que é que nós somos? O que é que estamos a fazer? Estás a perceber? Porque isso imediatamente estragou... Mas tu tinhas que ter uma disciplina para não materializares o sonho. Viver no presente. Não é disciplina nenhuma. Não, porque tu queres aquilo, tu queres que a pessoa venha viver contigo, tu queres estar com ela, isso é o sonho. Mas isso acontece naturalmente, organicamente, se tu não forçares. Está bem, mas mesmo que não force e aconteça naturalmente, depois estás numa posição onde aquele ímã já é demasiado fácil, já perdeu o magnetismo. Se tu o tornares como tal, se tu o catalogares como tal, porque aí perde a magia. Se tu não o catalogares, há um limbo de querer prender e não deixar ir, com o deixar acontecer, que é perpétuo. Olha, isso é interessante de um livro que eu também já estive a ver, que é The Case Against Dopamine, ou qualquer coisa, ou The Molecule of More, que é exatamente jogar com aquele sentimento que tu tens com o sim e com o não. Quando tu tens sempre sim, já não queres, já nem é nada, porque não há não.
Claro. E então, realmente, se calhar alguém devia encontrar uma fórmula que seria possível de manter as pessoas juntas para sempre, onde dizia, meus amigos, agora é uma semana sem se verem. E é mais Agora não há sexo durante 3 dias. Estás a ver? E então mantinhas a cena fresca. Mas é mais simples do que isso, porque... Mudas de cor de cabelo. Eu acho que é mais simples do que isso. Eu acho que é... E aliás, eu acho que isto resolve muitos mais problemas do que só os problemas das relações. O foco no presente. O foco em não pensar demasiado à frente. E a tranquilizar muitos corações e a estabilizar muitas relações e a manter viva uma chama que pode ser perpétua. Mas não eu é acho que esse é o segredo. Mas não é esse o problema que tu tens que ultrapassar. Qual é? Porque no presente, em todos os presentes que tu vais viver, qualquer estímulo que se apresente repetidamente perde o seu efeito para a tua consciência. Esse é o problema que tu tens que ultrapassar. Ok, então vamos fazer assim. É o que tu estás a dizer. Pessoal, vá, está Tem tudo, que haver uma já não há regra. divórcios depois deste podcast. E vamos acabar com os divórcios, cena. vamos resolver as relações. Pá, eu acho que é... mas não é, porque depois um tem vontades e o outro não tem, e depois há fases, e quando um está numa fase... Porquê é que os casais no início... Não têm qualquer problema com os humores uns do outro e depois no fim começam a ter? Porque é que aquela particularidade de uma pessoa que no início te fascina, a longo prazo é aquele pormenor que traz o maior ódio sobre essa pessoa? Como é que tu toleras isso numa fase inicial e não toleras isso a longo prazo? Não é? Sim, porque a limitação é a base da existência. E então... Não, eu acho que é porque no início... aquilo não é teu, não te pertence, tu não tomas aquilo como uma posse tua, estás a perceber? E então tu estás, no fundo, a aceitar plenamente a outra pessoa como ela é, percebes? Sim. E então é esse o segredo, a aceitação. Basta lembrar-te como tu estavas no início com essa pessoa, tu olhas para ela distante, tipo, claro que te atrai, claro que queres estar com ela, mas ao mesmo tempo não te diz nada. O problema das relações é a sua longevidade, porque achamos que essa pessoa nos pertence de alguma forma. Tu és absolvido dos teus defeitos ao início porque a pessoa os vê como parte do encanto. E sim, então... não, que nos vê como parte do encanto de uma coisa que não tem nada a ver contigo, que não te afeta. Pois, mas é como as crianças. Por que tu gostas tanto de crianças? Porque são limitadas. Porque a limitação é igual a potencial. Porque as coisas só existem se tiverem constrangimento. Porque um jogo de xadrez não era um jogo de xadrez se as peças se movessem todas como rainha. E então, quando tu estás a apreciar a limitação ao início, estás a apreciar a pessoa no completo. Depois a pessoa torna-se muito mais funcional. Onde tu és meu marido, vai-me lá levar o lixo e pá, e se não vai... Estás a ver? Todas... Sim, cumpres funções, não é? Sim, és funcional e ao princípio és mágico. Mas disseste, és meu marido, eu acho que a posse é o que estraga. Sim, muito da linguagem não deve ajudar nisto. Porque o amor, e quando tu sentes isso, quando estás a olhar para alguém naquele início, sim, naquela bolha que para o tempo, que te separa do mundo. Tu vês dois amantes, ou dois... O que é que quer dizer amante? Amante é necessariamente uma traição? Tu vês dois lovers na rua... a beijar, a paparem-se em plena praça pública, sim, como se estivessem imunes com um escudo protetor que ninguém os consegue ver. E as pessoas aceitam, porque é aquela ideia de voltares à infância. Quando tu vês uma criança, tu desculpas. Uma criança com 2 anos não tem autoconsciência. Claro. Então este casal que está no início outra vez não tem autoconsciência. É como se estivessem bloqueados ali numa bolha intemporal. Sim. Saltaram do comboio são rebeldes contra a impermanência. Tipo, estão a agarrar ali no momento e tu agarras no momento. Tu quando a abraças estás a agarrar no momento, não queres que aquilo não queres que aquilo se vá embora. Sim, sim, é como sim. aquilo do Rage Against the Dying of the Light. Não me lembro. Mas espera, deixa-me voltar atrás. Porque Não te lembras disto? Não. Aquela frase do Interstellar. I will not go gentle into that good night. Sim. Rage Okay, against the dying of the light. E é isso que nós estamos um bocadinho a fazer. É tu queres agarrar um bocadinho o máximo, depois vai-se embora. Depois apanhas outro peixe e agarras e... Eu acho que o que estraga as relações são as relações. Pois, mas o que estraga a vida é a vida. O que estraga a vida é a vida, meu. O que te mata é a vida. Tipo, o que te mata é comeres, é viver.
Pois Portanto, sim. E então isto é aquilo do Alan Watts. Nós Pronto, vamos ser descobrimos qual é o problema das relações. Nós vamos ser um mistério sempre para nós próprios. O dente não se trinca a si próprio, a faca não se corta a si própria, e nós o queremos fogo não ser, se queima a si o que próprio. é que e nós as relações não se conseguem. Nós, como estamos em relações, não conseguimos resolvê-las por nós próprios. Vão ser sempre um mistério. É a curiosidade que nós temos, é a vontade de perceber mais. Queremos perceber mais, percebemos tanto que estragamos. Queremos perceber, queremos ver, mas vamos a ver e tipo rasgamos a cortina. Afinal isto era um espetáculo. Desculpem. Tens que dançar com a cortina. Tens que dançar com a cortina. Dar um toque para um lado para o teatro e depois ir um bocadinho para a realidade, para o backstage. A dança tem que ser para trás e para a frente. Exato. E não sempre em frente. E não sempre em frente. Exato. A razão pela qual nós não encontramos aquilo que procuramos é porque já o temos. Alan Watts. E acaba aí, pessoal. Muito obrigado por estarem desse lado e sempre connosco. Obrigado por todas as mensagens. Ultimamente tenho tido dificuldade a responder a todas, porque têm sido muitas, mas eu vou pegar num tempo para isso. E obrigado por estarem desse lado. É mesmo um grande prazer termos esta pequena comunidade que é tão junta. Obrigado. Obrigado a todos, um grande abraço e até para a semana. Tchau, tchau.